não carrega. Quem carrega azeite não força muita coisa. Quem carrega azeite exala o cheiro de Cristo. Quem carrega azeite não vive de emoção. Quem carrega azeite vive debaixo de autoridade. Diga amém. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas, e as insensatas, tomando os seus lampiões, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite ouviu-se um grito: eis que o noivo vem, saia ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: dai do nosso azeite, porque os vossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide até os que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos para nós. Mas ele respondendo disse: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E você que pode, diga amém. As nossas vidas até o final, que ele venha nos buscar. O texto e o tema que vocês colocaram é um tema bem sugestivo e merece a nossa preciosíssima atenção do que tange na ação. Para entendermos o capítulo 25, nós precisamos ler o capítulo 23, quando Jesus está no Monte das Oliveiras e ele faz um discurso de referente a respeito da vida dos fariseus. E Jesus ele vai mostrar para nós que o maior dos seus efeitos ministeriais de problemas foi com a classe de escribas e fariseus. Suas palavras diziam, mas as suas atitudes estavam longe. Jesus vai mostrando para nós em Mateus 23 a respeito do lamento de Jerusalém, a qual mata profetas. Quando chega em Mateus capítulo 24, Jesus ele está falando agora para discípulo. No 23 ele reúne a multidão e alguns dos discípulos. Mas quando chega em Mateus 24, Jesus ele começa a mostrar o templo e dizendo que não ficaria pedra sobre pedra. Jesus ele mostra para nós que viria dias difíceis de guerra e rumores de guerra. E algo me chamou a atenção em Lucas 24, pastor Lívisto, que ele tem verso de número 12, Jesus ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Percebe que ele não fala de todos, é de muitos. Há uma diferença aqui. E isso nos faz entender que nós não sejamos os muitos, mas que tenhamos ainda um amor pelos com os outros. Jesus ele tem uma proposta de mostrar para nós a grande tribulação, entre outras ações do capítulo 24. Mas o capítulo 25, Jesus começa mostrando para nós que o reino dos céus é semelhante. E eu acho isso interessante, porque Jesus usou muitas parábolas com sentido do dia a dia, mas com relevo espiritual. Mateus 25, Jesus mostra para nós de um casamento judaico
e que na cultura do casamento é diferente do nosso, pois o nosso é um noivo que espera a noiva. No casamento judaico, é a noiva que espera o noivo. A proposta de Mateus 25 aqui, não são 10 noivas, acreditam-se que essas 10 aqui que vão ser separadas, sejam as madrinhas da noiva. Até porque a proposta de Mateus 25, não é revelar a noiva, é revelar o noivo, e a importância do preparo ao receber ao noivo. Jesus mostra para nós em Mateus 25, que o reino dos céus é semelhante como as 10 virgens. Percebe que 10 tem lamparinas ou lampiões, só que Jesus destaca em 2 grupos: 5 eram loucas e 5 insensata, prudente. Eu costumo dizer que gente prudente é diferente de gente louca. Gente louca faz o que dá na telha, mas gente prudente, antes de fazer, primeiro pensa no que vai fazer. Se você prestar atenção aqui, talvez alguém diga: Lucas, há um sol que vivemos hoje, um calor tão grande. Mas eu faço uma pergunta: se na bolsa de algumas irmãs tem um guarda-chuva, e a primeira pergunta que alguém me diga assim: tem, eu sei que está um sol, mas como algo é de repente, pode ser que chove, e isso me faz entender que é alguém prudente, porque se chover não vai ser pego de surpresa. Então a proposta de Jesus em Mateus 25 aqui, é revelar para nós, que a vinda dele, pode ser no de repente, pode ser ainda hoje, pode ser daqui a pouco, mas a pergunta que o texto quer nos fazer é: o problema não é saber que ele vem, o problema é o que eu faço com a lamparina que eu tenho. Porque Mateus 25, o texto diz que 5 loucas têm lamparina, mas não têm azeite. 5 prudentes têm lamparina e não têm azeite. E tem azeite, aliás. E qual é a proposta de Deus aqui em Mateus 25? Simples. É que todas elas vão dormir. Eu disse que todas elas vão? Todas elas vão? Então o problema não é dormir. O problema é que quando o texto chama para nós, e dentro do casamento judaico, a família do noivo contratava o mensageiro. As madrinhas estavam na porta da tenda, esperando quando o mensageiro, que carregava o chifre do carneiro, ele dava um grito, e o grito dele é: preparai. Aí vem o noivo. O grito desse mensageiro estava dizendo: chegou a hora de acender a lamparina. Chegou a hora de acender a lamparina. Então quem tem azeite não está preocupado, porque guardou aquilo que tem. Agora quem não tem, entra o desespero. E aqui eu quero começar em poucos minutos, liberar a primeira profecia de Deus, nesta noite de festa, para uma igreja que está preparada para a vinda do noivo. E a primeira é: qual é, Lucas? É saber que o noivo vem. Eu não sei a hora nem o dia, mas de uma coisa eu tenho certeza, que ele vem. E a pergunta que eu te faço é: o problema não é ter lamparina, o problema é o que tem dentro dessa lamparina. Você pode ter a lamparina, mas estar uma vida vazia, uma vida qualquer. Mas a minha palavra nessa noite para alguém é: enquanto o noivo não vem, ainda dá tempo de encher essa lamparina de azeite. Lucas, a proposta de Mateus 25 é o que? É que o azeite se refere ao Espírito, e a ação da lamparina é a nossa vida. E não dá para viver dias sem a presença de Deus. Até porque o meu culto não começou aqui, o meu culto começou dentro de casa. E não existe culto pesado, existe gente sem vontade de cultuar. Até porque quando Deus falou com Abraão,
Abraão, me dá teu único filho. O culto de Abraão começou dentro de casa, e Moriá foi o cumprimento. O que você quer dizer com isso? É que gente prudente já vem para a igreja ligada e dizendo: usa quem canta, usa quem prega, usa quem vai louvar, usa quem vai pregar. Gente despreparada está dizendo: vamos ver o que vai dar na hora. Você pode observar que gente prudente não canta qualquer música, não dá qualquer coisa, não prega qualquer coisa, porque ele sabe que para Deus é a excelência das coisas. A gente está vivendo dias aonde pessoas querem dar para Deus qualquer coisa serve, qualquer coisa eu canto, qualquer coisa eu prego. Só que o meu ecoar nessa noite de sábado é que a qualquer momento o noivo vem, e só vai poder resistir quem tiver azeite na lamparina. Segure na mão de quem está ao seu lado e diga para ele: o diabo não tem medo de aparência, o diabo não tem medo de quem canta bem e nem de quem prega bem. O diabo tem medo de gente que carrega Deus na vida. E o meu grito nessa noite aqui é para alguém: a qualquer momento a trombeta vai soar, e será que tem azeite na lamparina? A proposta de Jesus aqui é nos ensinar, pastor, é que quem anda preparado, então avisa para quem está ao seu lado, a proposta da parábola é revelar, é quem tem a lamparina, mas não tem azeite. E como se faz isso? Quando você lê Atos 2, fala de festa das primícias, que é o Pentecoste, e se fala de entrega. Não dá para dar a Deus qualquer coisa. A gente está vivendo dias aonde pessoas sabem que o noivo vem, mas acham que o noivo não vai voltar. O que Jesus está mostrando para nós em Mateus 25 é que o noivo tarda. Aparentemente dá-se a entender que parece que é de propósito. E o texto revela a meia-noite. Meia-noite fala de um novo dia, fala de um recomeço. Só que Cristo está nos acendendo para nós e dizendo para nós que meia-noite talvez pode ser tarde. Tarde do que? Você ter a lamparina e ficar carregando-se na fé dos outros. Fulano ora por mim, fulano jejua por mim, fulano busca por mim, fulano clama por mim. E acredita-se dentro desse contexto de parábola, pastor Livisto, que Jesus está batendo na classe de religiosos. Gente que está na casa de Deus, mas vive debaixo de uma religiosidade. Enquanto a proposta de Cristo é que não dá para viver sem a presença dele. Eu não consigo entender gente que vem num ambiente de culto como esse, mas que não consegue se entregar por completo. Fulano cantou mal, fulano pregou mal, fulano falou desse jeito, e a vida de fulano não coincide no que fala, achando que ele pode ser juiz da vida alheia. E Jesus está dizendo que antes de você tirar o arqueiro dos outros, olha primeiro o que está no teu coração. Lucas, você quer dizer o quê? 1 Samuel capítulo 7, Samuel vira para o povo e diz: gente, até quando nós vamos dizer que amamos a Deus e nós temos ainda deuses estranhos? É mais ou menos isso. Antes de eu dizer que os outros não prestam, eu primeiro preciso olhar o que está dentro do meu coração. É muita gente sendo juiz, é muita gente querendo fazer cara feia na vez dos outros, e Jesus está dizendo: cuidado, que quem usa muito juízo um dia pode depender da misericórdia. Mas eu vim pregar nessa noite para uma igreja que está dizendo: abrimos mão da religiosidade, mas eu não abro mão de Deus. Eu preciso Deus, eu quero é Deus, e prega Deus a minha boca aqui nessa noite. Falta poucos minutos para
trombeta soar, será que tem alguém com a lamparina preparada? E à meia-noite, quando Jesus ele fala de louca, ele está dizendo: tenha o cuidado com a sua vida. Eu estava conversando esses dias com a minha esposa, pastor, e um pastor que hoje ele não mora mais aqui no Brasil, mora na Inglaterra, e ele fez uma pregação que essa frase não sai da minha mente. Quando eu li 2 Timóteo capítulo 2, ele virou para a igreja e disse: eu vou traduzir no português o que Paulo falou para Timóteo. Toma conta da sua vida. Quando Jesus revela para nós a parábola das loucas, ele está dizendo: o tempo que você anda na fé dos outros, você podia fazer a mesma coisa que eles fazem. É mais ou menos isso. Você conhece gente que poderia estar na consagração, mas está na praia, está no shopping, e ainda é capaz de dizer: tua vida só é igreja, mas um dia isso aqui vai ser preciso. E o Cristo está dizendo que se você não cuidar com o azeite que ele tem na lamparina, você vai perder tudo. Eu estou arrepiado nesse altar. Alguém que acha que crente, não, eu só vou aos domingos, e Jeová está dizendo: cuidado, que você pode achar que tem a lamparina com azeite, mas essa lamparina está vazia, porque o que faz ter azeite é a vida diária que você carrega em busca. É por isso que Jesus está mostrando para nós que o que vai fazer a diferença é que quem carrega azeite e quem não carrega. Quem carrega azeite não força muita coisa. Quem carrega azeite exala o cheiro de Cristo. Quem carrega azeite não vive de emoção. Quem carrega azeite vive debaixo de autoridade. E eu estou pregando para a gente aqui nessa noite, para uma igreja que está entendendo que falta minutos para a trombeta soar, e está dizendo: eu não posso voltar para casa do mesmo jeito, eu quero voltar cheio, eu quero voltar renovado. Eu vim dar um grito nessa noite para uma igreja que acredita que a vitória dela não está na direita e nem na esquerda, vem do alto, porque a trombeta vai soar, e muito em breve nós vamos nos encontrar na eternidade. Você pode segurar a mão de quem está ao seu lado aí? Terra lá e dominância, Arábia. Segure a mão de quem está ao seu lado e diga para ele: você está preparado para a trombeta ecoar? Será que tem azeite na tua vida? Será que ainda tem presença de Deus na tua vida? Eu não estou dizendo de 2 horas de culto, eu estou dizendo que quando esse culto acabar, a presença vai contigo, a glória vai comigo. Jesus está terminando. Mostra para nós, é que eu já começo a terminar. Terra lá se dominância. As prudentes, quando vão acender, as loucas dizem: dai-me do teu azeite em Olha para quem está ao céu e diga assim: não vai dar para emprestar não. Não, vou lá fora. Parece que esse texto nos dá a entender, pastor, que alguém nadou para morrer O meu grito nesse primeiro dia de festa para alguém é: Deus está com saudade de você. Mas pregador fulano fala de mim. Mas tem um noivo que está te aguardando dizendo: se você quiser, essa lamparina vai voltar a ser cheia. A minha pregação nessa noite é para alguém
que parou por causa de coisas. E deixa eu te falar uma coisa que Deus falou comigo esses dias. Você parou de produzir por quê? Porque viu coisas que não gostou. Ninguém para de produzir na empresa por ver coisas e não concordar. Agora na igreja, e não é apologia ao erro, é apologia a pessoas que querem colocar desculpa no trabalho por causa dos outros. Toda vez que você vê alguém dizer que parou de produzir por causa do outro, é porque o trabalho dele nunca foi para o pai. Porque quem trabalha para o pai não está preocupado com o outro. Fulano não gostou do jeito que eu canto, você não canta para ele. Fulano não gostou do jeito que eu prego, você não prega para ele. Fulano não gostou do jeito que eu adoro, você não adora para ele. Gente que carrega azeite na vida não está nem aí. Importa agradar o Pai e pregar a Deus pela minha boca. Aui. Jesus mostra para nós: não dá para saber a hora que o noivo vem. Está aí alguém dizendo que pode vir em 2026. Talvez não pode vir. Eu não sou louco de afirmar uma coisa. Eu só tenho algo a te dizer. Ainda dá tempo de colocar azeite nessa lamparina. Quando Jesus aponta para a louca, Ele está apontando para alguém que está vivendo como se não houvesse um amanhã. Daqui a pouco eu dou um jeito na minha vida. Daqui a pouco eu renovo. Daqui a pouco eu faço isso. Só que Jesus está mostrando: a qualquer momento a trombeta vai soar. Então o problema não é ter lamparina, o problema é carregar azeite na lã. Você crê que Deus está aqui dentro? Você crê mesmo? Então cata a mão de quem está ao seu lado, do teu lado aí, e diga para ele: o diabo não vai te matar. Diga: o diabo não vai te matar. Diga: pode falar o que quiser, mas o amor da igreja não vai ser esfriado, porque o Espírito Santo, que é o dono da igreja, desceu como renovo aqui para dizer: eu vou renovar os jovens, eu vou renovar as irmãs, eu vou renovar os obreiros. Eu prego para uma igreja revestida de poder, que não teme nem a morte. Prega a Deus a minha boca, que tem demônio caindo aqui dentro agora. Me ajuda aqui, Josué. Révia, terra lá e domina Sarábia, terra lá bandurifaz, colai Jova. Tem gente duvidando que Deus é eterno, está andando dentro dessa casa. Terra lá xomenefaz. Você está vendo aquele moço de camisa roxa? Levanta a mão, servo de Deus. Isso, fica de pé. Fica de pé. A todo tempo que eu estou pregando, eu estou vendo um anjo de Deus cercando da tua vida. E Deus disse assim: diga para ele que o que ele me pediu no meio desse culto eu ouvi. E eu estou dizendo: eu vou lá dentro da tua casa agora. Auide como número farga. Teu inimigo pensou que vai colocar a mão nos teus, mas quando esse vaso te abraçar, eu toco na tua saúde agora. Auide como núbria, auide catatara comanabra, alababara sebinava. Abre a boca.
está ao seu lado: é de repente. Esses dias eu comecei uma campanha no monte desde sábado passado. E segunda-feira pela manhã, já era o horário de meio-dia, eu falei com a minha esposa: estou indo agora, e de lá vou em outro lugar. Minha amiga Karina, meus filhos estavam na casa do meu sogro, e nisso meu sogro e minha sogra saiu, levou um e deixou um dentro de casa com a minha esposa. Deus é mistério. Nisso que eu estou subindo o monte, desce uma irmã de cabelo branco e disse para mim: meu filho, a tua vinda aqui, eu estou dando livramento aos teus. Isso era 12:40. Minha esposa não mandou mensagem. Eu fui do monte até um local, resolver um negócio e voltei. Nisso que eu voltei, ela chorando e disse: Deus acabou de nos dar um grande livramento. E eu disse: qual o livramento foi? É que essa porta da casa aqui estava fechada. Não se sabe o que aconteceu. A única coisa que se sabe é que um dos meninos saíram, foi para o quintal. O portão, como é um quintal de família, o portão estava aberto. A criança saiu, subiu a rua, subiu e foi parar próximo ao carro do meu sogro. Não tinha ninguém na rua. E quem passou? O carro da Conlurb. O motorista parou o caminhão, pegou a minha criança. E nisso a moça que estava abrindo a loja, ele perguntou: você conhece essa criança? A dona falou: essa criança é do dono do moço do carro vermelho. Ela desceu com meu filho, entrou dentro de casa. Lucas, você está querendo dizer o quê? É que as coisas de Deus são no de repente. Não dá para achar que não vai acontecer, porque nós não estávamos precavendo nada, mas o Deus do livramento foi lá e desfez uma ação. É Ele te dizendo que se você entender que a volta dele é de repente, não dá para viver na vida que está vivendo. Mas Lucas, tem muita gente achando que eu não vou dar certo. O noivo que está aqui dentro está dizendo para você: ainda dá tempo de voltar, ainda dá tempo de ter azeite nessa lamparina. Eu vim te dizer uma coisa, louco: essa noite pedirão a tua alma. Aí Jesus termina. E o que eu acho interessante, pastor Livingston, é que Mateus 25, Jesus faz o uso da parábola sobre a separação dos bons e dos ruins. Ele fala das loucas e das prudentes. Ele fala dos 10 talentos para nos mostrar que em ambientes ele não vai te tirar de certos ambientes, mas ele vai fazer a separação de quem é bom e de quem é ruim. Ser santo não é ser isolado. Ser santo é estar até em ambiente impróprio, mas não compactuar com o que os outros fazem. Esse negócio de crente que diz eu sou santo, só vive isolado, é porque ele aprendeu com o diabo. Porque quem é santo, ele sabe com quem vai compartilhar. Esse teu irmão do teu lado não é teu inimigo. Esse irmão que está do teu lado daqui a pouco vai te encontrar na eternidade. Eu estou te dizendo nessa noite que o teu inimigo não vai te desanimar. Lucas, o primeiro dia está acabando, mas ainda tem amanhã, ainda tem segunda-feira para sair com a lamparina cheia. Ainda dá tempo de você sair daqui renovado da presença de Deus. Ainda dá tempo de você voltar para casa falando tão em línguas e dizer para aqueles demônios que quem manda dentro daquela casa não é os demônios, é a presença de Deus. Eu vim te dizer nessa noite: o noivo vem, o noivo vem.